Você já sentiu aquela inexplicável sensação de paz ao entrar em sua casa, como se algo maior e invisível estivesse guardando o seu lar? Aquela proteção que parece ir além das explicações racionais, quando perigos iminentes são misteriosamente evitados, ou quando soluções aparecem justamente quando você mais precisa. Padre Pio, o santo estigmatizado que conversava diretamente com seu anjo da guarda, revelou que não é coincidência. É a manifestação de um anjo custódio que habita silenciosamente em seu lar, protegendo cada canto e cada pessoa que nele reside. Esta é uma verdade espiritual profunda, que permaneceu guardada por muito tempo, mas que hoje será revelada para transformar completamente a maneira como você enxerga seu próprio lar. Os ensinamentos do Padre Pio sobre os anjos custódios não são meras histórias inspiradoras. São revelações baseadas em experiências reais que este santo extraordinário vivenciou durante toda a sua vida. Desde criança, Padre Pio tinha o dom especial de ver e conversar com seu anjo da guarda, uma graça que lhe permitiu compreender como esses seres celestiais operam no mundo terreno e, especialmente, como eles escolhem habitar certas casas para estender sua proteção divina. O que você vai descobrir hoje é um conhecimento que tem transformado a vida de milhares de pessoas que aplicaram este ensinamento e perceberam, com assombro e gratidão, que nunca estiveram sozinhas, nem mesmo dentro das paredes de seu próprio lar. Antes de revelar esses 10 sinais poderosos que indicam a presença de um anjo custódio em sua casa, preciso que você compreenda algo fundamental. Este não é um conhecimento comum, mas um ensinamento profundo que exigirá de você não apenas atenção, mas também um coração aberto e receptivo. Padre Pio nos ensinou que os anjos estão constantemente ao nosso redor, mas apenas os olhos da fé conseguem realmente percebê-los. E é exatamente isso que você aprenderá hoje, a desenvolver essa percepção espiritual aguçada para reconhecer os sinais celestiais que sempre estiveram ali, mas que talvez você nunca tenha notado. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual que pode mudar permanentemente sua relação com seu lar e com o mundo invisível que nos cerca. O primeiro sinal revelado por Padre Pio sobre a presença de um anjo custódio em seu lar é a inexplicável sensação de paz que parece envolver certos ambientes da casa. Você já entrou em um cômodo específico e sentiu imediatamente uma tranquilidade que não consegue explicar? Uma sensação que vai além do conforto físico, algo que acalma sua mente e alivia seu coração instantaneamente? Padre Pio explicava que os anjos custódios emanam uma energia celestial que se manifesta como paz tangível, criando um verdadeiro santuário dentro de sua própria casa. Essa paz não é temporária. Ela persiste mesmo durante momentos de crise familiar ou dificuldades pessoais, como se houvesse uma camada protetora espiritual sobre aquele espaço. O segundo sinal é igualmente sutil, mas profundamente revelador: a diminuição inexplicável de conflitos e discórdias no ambiente familiar. Onde antes existiam brigas frequentes ou tensões constantes, agora predomina uma harmonia que parece desenvolver-se naturalmente. De acordo com Padre Pio, os anjos custódios trabalham ativamente para harmonizar as energias humanas, inspirando pensamentos de compreensão e paciência nos corações dos moradores. Você pode ter notado que, sem razão aparente, as pessoas em sua casa começaram a se entender melhor, a dialogar com mais amor e a perdoar com mais facilidade. Essa mudança não acontece ao acaso. É um dos trabalhos mais importantes de um anjo custódio que habita em um lar. Transformar aquele espaço em um reflexo da harmonia celestial. O terceiro sinal, talvez um dos mais misteriosos, manifesta-se através de proteções inexplicáveis contra acidentes domésticos ou situações de perigo. Quantas vezes você quase sofreu um acidente sério em casa, mas algo pareceu intervir no último instante? Um objeto que estava prestes a cair sobre alguém misteriosamente muda de trajetória. Um vazamento de gás que é descoberto antes que cause uma tragédia. Uma criança que é inexplicavelmente afastada de um perigo que ela nem percebeu. Padre Pio ensinou que os anjos custódios têm como missão principal a proteção física daqueles que estão sob seus cuidados, e essa proteção se torna ainda mais poderosa quando o anjo estabelece residência no próprio lar.
Se você já experimentou essas coincidências protetoras repetidamente, saiba que está diante de um dos sinais mais evidentes da presença angélica em sua casa. O quarto sinal que revela a presença de um anjo custódio em seu lar é a ocorrência de sonhos espirituais significativos e recorrentes entre os membros da família. Padre Pio explicava que os anjos frequentemente se comunicam através do inconsciente durante o sono, quando nossa mente racional está descansando e nossa alma está mais receptiva às mensagens celestiais. Você, ou alguém em sua casa, tem sonhado com figuras luminosas, recebido orientações em sonhos que posteriormente se provam verdadeiras, ou acordado com uma sensação inexplicável de consolo após um sonho que mal consegue lembrar. Essas experiências oníricas não são mera casualidade ou imaginação. São canais de comunicação estabelecidos pelo anjo custódio que habita em seu lar, tentando guiar, alertar ou confortar aqueles que estão sob sua proteção divina. O quinto sinal manifesta-se através de coincidências providenciais que ocorrem precisamente quando mais necessárias. Você já vivenciou situações em que a ajuda inesperada apareceu no momento exato em que parecia não haver solução? Um telefonema que traz exatamente a resposta que você procurava. Um recurso financeiro que surge quando as contas pareciam impossíveis de pagar. Um encontro casual com alguém que oferece exatamente o conselho ou a oportunidade que você precisava. Padre Pio ensinava que os anjos custódios tecem uma rede invisível de providências divinas ao redor do lar onde habitam, orquestrando eventos que o mundo secular chamaria de sorte ou coincidência, mas que, na verdade, são intervenções celestiais cuidadosamente planejadas para garantir o bem-estar material e espiritual da família. O sexto sinal, frequentemente negligenciado por ser tão sutil, é a presença de aromas inexplicáveis de flores, incenso ou outros perfumes agradáveis que surgem sem fonte aparente. Padre Pio, que tinha o dom místico de perceber os aromas celestiais, afirmava que os anjos frequentemente anunciam sua presença através de fragrâncias divinas, que ultrapassam qualquer explicação natural. Você já sentiu repentinamente o aroma de rosas em um ambiente onde não havia flores? Ou percebeu um suave perfume de incenso quando ninguém estava queimando essência alguma? Esses são sinais olfativos da presença angélica, uma forma gentil e poética através da qual o anjo custódio confirma sua presença constante em seu lar, lembrando-lhe que o céu está mais próximo do que você imagina. Se você sentiu qualquer um desses sinais em sua casa e acredita que um anjo custódio pode estar protegendo seu lar, escreva nos comentários: "Meu lar é abençoado por um anjo", e inscreva-se no canal para receber mais revelações espirituais como esta. Sua fé é a chave que abre as portas para uma consciência mais profunda dessas presenças divinas que nos cercam. O sétimo sinal da presença de um anjo custódio em seu lar manifesta-se através da saúde inexplicavelmente preservada dos moradores, especialmente durante períodos de epidemias ou quando doenças graves ameaçam a região onde você vive. Padre Pio, que tinha um profundo conhecimento sobre o poder curativo dos anjos, ensinava que os seres celestiais estabelecem um verdadeiro escudo energético de proteção ao redor das casas onde residem, filtrando influências negativas que poderiam afetar a saúde física de seus habitantes. Você já percebeu como sua família parece ser menos afetada por gripes sazonais? Ou como enfermidades que devastaram outras famílias pareceram contornar a sua? Esse não é apenas resultado de bons hábitos de saúde. É a manifestação do trabalho silencioso e constante de um anjo custódio que se dedica a preservar o bem-estar físico daqueles que estão sob sua guarida celestial. O oitavo sinal, particularmente notável para quem tem uma vida espiritual ativa, é a facilidade incomum em manter momentos de oração e meditação dentro de casa. Padre Pio explicava que os anjos custódios criam um verdadeiro santuário energético nos lares onde habitam, tornando muito mais natural e profunda a conexão com o divino naquele espaço específico. Você já notou como parece mais fácil concentrar-se em orações dentro de sua casa do que em outros lugares? Como sua mente se acalma quase automaticamente quando você se dedica a um momento espiritual em determinado canto de seu lar? Essa não é uma coincidência. É o resultado da presença angélica que potencializa a comunicação entre o céu e a terra,
transformando seu lar em um verdadeiro oratório privado, onde as preces são amplificadas e mais facilmente elevadas aos céus. O nono sinal, frequentemente manifestado em famílias com crianças, é o comportamento incomum de bebês e animais domésticos que parecem interagir com presenças invisíveis. Padre Pio, com sua extraordinária visão espiritual, explicava que tanto as crianças pequenas quanto os animais possuem uma percepção mais aguçada do mundo espiritual, ainda não limitada pelo racionalismo e materialismo que geralmente bloqueiam essa sensibilidade nos adultos. Você já observou seu bebê sorrindo e balbuciando para um canto vazio do quarto? Ou notou como seu animal de estimação parece seguir com o olhar algo que você não consegue ver, ou fica alerta em momentos específicos sem razão aparente? Essas não são apenas peculiaridades comportamentais. São interações reais com o anjo custódio que habita em seu lar, visível apenas para aqueles cuja percepção ainda não foi embotada pelas limitações da visão adulta e racionalista do mundo. O 10º e último sinal revelado por Padre Pio é talvez o mais profundo de todos, um sentimento crescente e inexplicável de gratidão e alegria que parece florescer entre os moradores da casa. Não é aquela felicidade passageira baseada em conquistas materiais ou prazeres momentâneos, mas uma alegria genuína e duradoura que persiste mesmo em tempos difíceis, como se houvesse uma fonte interna de luz que nunca se apaga. Os anjos custódios, ensinava Padre Pio, irradiam a alegria do paraíso, e essa vibração celestial inevitavelmente impregna o ambiente e os corações daqueles que compartilham o mesmo teto. Você percebeu como, apesar das dificuldades da vida, existe uma atmosfera de gratidão em sua casa? Como pequenas bênçãos do dia a dia são notadas e celebradas com mais frequência. Essa é a marca registrada de uma casa habitada por um anjo custódio, um espaço onde a alegria divina se manifesta nas pequenas coisas, lembrando a todos que a verdadeira felicidade é um reflexo do céu na terra. Agora que você conhece os 10 sinais da presença angélica em seu lar, é fundamental entender por que certos lares são escolhidos para abrigar essas presenças celestiais. Padre Pio explicava que os anjos custódios são naturalmente atraídos por ambientes onde 3 elementos essenciais estão presentes: a oração constante, o amor genuíno entre os moradores e a presença de objetos sagrados devidamente abençoados. Esses 3 pilares criam uma frequência vibracional elevada, que serve como um verdadeiro ímã para as presenças angélicas, convidando-as não apenas a visitar ocasionalmente, mas a estabelecer residência permanente naquele espaço. A oração diária, mesmo que breve, abre canais de comunicação com o divino. O amor praticado no dia a dia através de pequenos gestos de gentileza e compreensão cria uma atmosfera que reflete a harmonia celestial. E os objetos sagrados, crucifixos, imagens de santos, água benta, velas abençoadas, funcionam como âncoras físicas que facilitam a manifestação das energias angélicas no plano material. É importante ressaltar, porém, que Padre Pio fazia uma distinção clara entre a simples presença do anjo da guarda individual, que todos nós temos desde o nascimento, e a presença de um anjo custódio, que escolhe habitar em um lar específico. O primeiro está ligado à pessoa, seguindo-a onde quer que vá. O segundo está vinculado ao espaço físico da casa, beneficiando todos que ali residem ou visitam. A presença do anjo custódio no lar é uma graça especial, um privilégio concedido a casas que se tornaram, consciente ou inconscientemente, pequenos santuários onde o sagrado e o cotidiano se encontram harmoniosamente. Se você reconheceu vários dos sinais mencionados em sua própria casa, alegre-se. Você está vivendo sob a proteção constante de um guardião celestial que escolheu seu lar como morada. Mas como podemos fortalecer a presença do anjo custódio em nosso lar, tornando-a ainda mais poderosa e benéfica? Padre Pio nos deixou 3 práticas fundamentais, que, quando aplicadas consistentemente, criam um ambiente cada vez mais propício para a atuação angélica. O primeiro pilar é a consagração consciente do espaço. Não basta ter objetos religiosos espalhados pela casa. É preciso consagrar intencionalmente cada cômodo, dedicando-o à proteção divina através de orações específicas.
Você pode fazer isso aspergindo água benta pelos cantos de cada ambiente, enquanto recita uma oração simples como: que este lugar seja abençoado e protegido pelo anjo custódio enviado por Deus. Padre Pio ensinava que essa consagração deve ser renovada periodicamente, idealmente uma vez por mês, para reforçar a intenção sagrada e revitalizar a energia espiritual do ambiente. O segundo pilar é o estabelecimento de um pequeno altar ou oratório doméstico, um espaço dedicado exclusivamente à oração e meditação. Padre Pio explicava que este local sagrado funciona como um portal energético, um ponto de conexão direta entre o plano terreno e o celestial, facilitando enormemente o trabalho dos anjos no ambiente doméstico. Não precisa ser nada elaborado ou caro. Uma simples mesa coberta com uma toalha branca, contendo uma imagem sagrada, uma vela, um terço e talvez uma pequena Bíblia já é suficiente. O importante é que este espaço seja mantido limpo, respeitado por todos os moradores da casa e visitado diariamente, nem que seja por alguns minutos de oração silenciosa. A presença deste coração espiritual da casa fortalece exponencialmente a atuação do anjo custódio, que encontra neste local um ponto de apoio físico para sua manifestação energética. O terceiro pilar, frequentemente negligenciado mas igualmente essencial, é a prática regular de atos de caridade e serviço iniciados dentro do próprio lar. Padre Pio enfatizava que os anjos são irresistivelmente atraídos por ambientes onde o amor é praticado de forma concreta, e não apenas professado em palavras. Quando uma família transforma sua casa em um centro irradiador de bondade, seja acolhendo pessoas necessitadas para uma refeição, separando doações para os mais pobres, ou simplesmente cultivando um ambiente de serviço mútuo entre os próprios moradores, cria-se uma frequência vibracional que amplifica tremendamente a capacidade de atuação do anjo custódio. É como se cada ato de amor genuíno fornecesse combustível espiritual para o trabalho angélico, permitindo manifestações cada vez mais poderosas e tangíveis de sua presença protetora. Existem, porém, fatores que podem enfraquecer ou até mesmo afastar temporariamente a presença do anjo custódio de um lar. Conhecimento este que Padre Pio compartilhava apenas com seus dirigidos espirituais mais próximos, mas que hoje está sendo revelado a você. O principal obstáculo à presença angélica são as energias negativas geradas por conflitos prolongados e não resolvidos entre os moradores. Quando o ressentimento, a mágoa e a raiva são alimentados dia após dia, sem esforços sinceros de perdão e reconciliação, cria-se uma espécie de névoa espiritual tóxica que dificulta enormemente o trabalho dos anjos no ambiente. Padre Pio explicava que os anjos custódios nunca abandonam completamente um lar onde foram anteriormente bem-vindos, mas sua capacidade de atuação fica severamente limitada em ambientes onde a harmonia familiar foi substituída por hostilidade crônica. Se você percebeu que os sinais da presença angélica diminuíram em sua casa após um período de conflitos, saiba que o caminho para recuperá-la passa necessariamente pela reconciliação sincera e pelo restabelecimento da paz doméstica. O segundo fator que pode afastar a presença angélica é a introdução de elementos espirituais conflitantes no ambiente doméstico. Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, alertava sobre os riscos de práticas ocultistas, objetos carregados com energias negativas ou materiais de entretenimento que glorificam valores contrários à luz divina. Não se trata de uma visão simplista ou supersticiosa, mas do reconhecimento de que certos elementos criam frequências vibracionais que naturalmente repelem as presenças angelicais. Assim como você não conseguiria ouvir uma melodia suave em um ambiente tomado por ruídos ensurdecedores, o anjo custódio encontra dificuldades para manifestar sua presença benéfica em um lar onde múltiplas energias contraditórias competem por espaço. A solução, ensinava Padre Pio, não está em uma purificação obsessiva do ambiente, mas em uma consciente harmonização energética do lar, priorizando elementos que vibram na frequência da luz, da verdade e do amor. O terceiro obstáculo à presença angélica, talvez o mais sutil de todos, é o gradual esquecimento e a falta de reconhecimento do trabalho dos anjos no cotidiano familiar.
Padre Pio alertava que os seres humanos tendem naturalmente ao materialismo e ao racionalismo excessivo, atribuindo a causas puramente físicas ou psicológicas eventos que têm, na verdade, uma dimensão espiritual profunda. Quando uma família deixa de reconhecer, agradecer e celebrar as pequenas e grandes intervenções angélicas em seu dia a dia, cria-se um distanciamento gradual que enfraquece o vínculo com o anjo custódio. É como uma amizade que, por falta de cultivo e atenção, vai esfriando com o tempo até quase desaparecer. A solução é simples, mas requer intencionalidade. Estabeleça o hábito de reconhecer verbalmente a presença e a atuação dos anjos em sua casa, agradecendo por intervenções específicas e convidando conscientemente essa presença protetora a permanecer e a se fortalecer. Lembre-se sempre do ensinamento fundamental de Padre Pio. Os anjos desejam nossa amizade tanto quanto nós precisamos da proteção deles. Histórias reais de pessoas que experimentaram a poderosa presença de anjos custódios em seus lares abundam nos registros deixados por Padre Pio e por aqueles que conviveram com ele. Uma das mais impressionantes ocorreu com uma família de devotos na pequena cidade de San Giovanni Rotondo, onde o santo vivia. Durante uma noite tempestuosa, enquanto todos dormiam, um incêndio começou na cozinha devido a um curto-circuito. Inexplicavelmente, todos os membros da família acordaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse chamado cada um pelo nome, e conseguiram evacuar a casa momentos antes que as chamas consumissem o corredor que levava aos quartos. No dia seguinte, ao relatar o ocorrido a Padre Pio, ficaram surpresos quando o santo sorriu e disse: "O anjo custódio de sua casa fez exatamente o que deveria fazer. Ele tem estado com vocês há anos, desde que consagraram o lar à Virgem Maria e passaram a rezar juntos todas as noites. Agradeçam a ele. Ele conhece cada um pelo nome e os ama profundamente." Esta história ilustra perfeitamente como a presença angélica pode manifestar-se em momentos críticos, oferecendo proteção concreta contra perigos físicos que ameaçam a família. Outra história notável envolve uma senhora viúva que vivia sozinha e sofria constantemente com invasões e tentativas de roubo em seu bairro perigoso. Seguindo os conselhos de Padre Pio, ela consagrou sua casa ao anjo custódio e estabeleceu o hábito de acender uma vela branca todas as noites antes de dormir, dedicando-a à presença angélica. 6 meses depois, quando quase todas as casas da vizinhança já haviam sido assaltadas pelo menos uma vez, a sua permanecia intocada. Intrigada, ela perguntou a Padre Pio se havia alguma explicação espiritual para isso. O santo revelou algo extraordinário. Seu anjo custódio manifesta-se visivelmente aos olhos dos mal-intencionados. Eles veem uma figura luminosa nas janelas de sua casa e, por isso, seguem adiante. Não é que sua casa esteja protegida apenas simbolicamente. Ela está literalmente guardada por uma presença celestial que se torna visível quando necessário. Este relato nos lembra que a proteção angélica não é apenas um conceito abstrato ou um conforto psicológico, mas uma realidade espiritual com manifestações concretas no mundo físico. Um terceiro caso, particularmente tocante, refere-se a uma família que enfrentava graves problemas financeiros após o pai perder o emprego durante uma crise econômica. Seguindo orientações de Padre Pio, eles não apenas consagraram seu lar ao anjo custódio, mas também estabeleceram um ritual diário. Todas as noites, antes de dormir, colocavam seus problemas financeiros por escrito em um pequeno papel e o deixavam no altar doméstico, simbolicamente entregando suas preocupações aos cuidados angelicais. Depois de 3 meses desta prática fiel, o pai recebeu inesperadamente 3 diferentes ofertas de emprego em um único dia, todas melhores que seu trabalho anterior. Quando agradeceram a Padre Pio pelo milagre, ele gentilmente os corrigiu. "Não fui eu quem intercedeu por vocês diretamente. Foi o anjo custódio de seu lar, que levou suas necessidades diante de Deus, com uma insistência amorosa. Os anjos não apenas protegem, eles também providenciam, especialmente quando reconhecemos humildemente nossa dependência da ajuda divina." Esta história ilustra como os anjos custódios não se limitam a oferecer proteção física, mas se envolvem ativamente em todos os aspectos da vida familiar,
incluindo as necessidades materiais e financeiras. A aplicação prática dos ensinamentos de Padre Pio sobre os anjos custódios deve começar esta mesma noite, sem qualquer adiamento ou procrastinação. O momento para convidar conscientemente esta presença celestial para seu lar é agora, e o primeiro passo é surpreendentemente simples: uma declaração verbal, feita com fé sincera e intenção clara. Padre Pio recomendava que, ao anoitecer, a família se reunisse na sala principal da casa e o chefe da família pronunciasse em voz alta: Anjo de Deus, enviado pelo Pai Celestial para guardar este lar e seus habitantes, nós te convidamos conscientemente a estabelecer aqui tua morada permanente. Pedimos tua proteção, tua orientação e tua presença constante em cada cômodo desta casa. Em nome de Jesus Cristo, abrimos as portas físicas e espirituais deste lar para a tua presença santificadora. Esta invocação inicial, quando feita com verdadeira devoção, já começa a criar as condições energéticas necessárias para a manifestação mais tangível da presença angélica em seu ambiente doméstico. O segundo passo desta aplicação prática envolve a purificação e consagração física do espaço, um ritual que Padre Pio considerava essencial para preparar o ambiente para a presença angélica. Idealmente usando água benta, que pode ser obtida em qualquer igreja católica, percorra cada cômodo da casa, aspergindo pequenas gotas nos 4 cantos, enquanto recita uma breve oração como o Pai Nosso, ou a tradicional oração ao anjo da guarda. Este não é um gesto supersticioso, mas um ato sacramental que estabelece uma intenção clara e cria um ambiente energeticamente receptivo à presença celestial. Padre Pio explicava que esta aspersão ritual não tem poder mágico em si mesma, mas funciona como um sinal visível de nossa disposição interior de transformar nosso lar em um espaço consagrado à proteção divina. Se possível, complete este ritual acendendo uma vela branca em um local central da casa, simbolizando a luz angélica que agora é convidada a brilhar permanentemente em seu lar. O terceiro e mais importante passo para aplicar os ensinamentos de Padre Pio é o compromisso com uma prática diária de reconhecimento e gratidão pela presença angélica. Escolha um momento específico do dia, idealmente pela manhã ao acordar ou à noite antes de dormir, para agradecer explicitamente pela proteção angelical recebida nas últimas 24 horas. Mesmo que você não tenha percebido nenhuma intervenção dramática, Padre Pio nos ensina que os anjos estão constantemente trabalhando nos bastidores de nossa vida, afastando perigos que nem chegamos a perceber e inspirando pensamentos positivos que tomamos como nossos. Este agradecimento diário não é apenas uma expressão de gratidão. É um poderoso reconhecimento que fortalece progressivamente o vínculo entre seu lar e o anjo custódio que o habita. Com o passar do tempo, você começará a notar com clareza crescente os 10 sinais que foram revelados nesta mensagem, confirmando que seu lar verdadeiramente se tornou a morada escolhida por um protetor celestial. Como Padre Pio frequentemente dizia aos seus filhos espirituais, quanto mais reconhecemos e agradecemos a presença dos anjos em nossa vida, mais claramente percebemos sua atuação, até o dia em que sua existência se torna tão evidente para nós quanto a do sol que brilha no céu.